Evangelho de João, capítulo 6, 16 a 21. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a pregação da palavra. Ó Deus, Senhor amado Pai, nós cremos que esta é a Tua palavra, a palavra do Senhor que é alimento para a nossa alma, a palavra que nos faz viver, que nos traz vida. É a mesma palavra com a qual o Senhor trouxe a existência deste universo. E assim nós cremos que hoje esta palavra continua tão viva e tão poderosa quanto desde o princípio de tudo quando foi criado. E assim como tu disseste, haja luz, e houve luz. Assim a tua palavra diz e acontece. E a tua palavra, ela vai e não volta. É poderosa para atingir o seu propósito. É poderosa para criar do nada. É poderosa para levantar mortos. É poderosa para transformar corações de pedra em corações de carne. É poderosa para transformar a vida de pecadores. É poderosa para dar força ao fraco, para dar alegria ao que está entristecido. É poderosa para dar esperança àquele que está em desespero. Deus amado, que esta palavra seja hoje, neste dia, neste momento, alimento para a nossa alma e coração. E pelo poder do Teu Espírito, pela Sua unção, nós recebamos dessa palavra de modo poderoso. Pedimos a Ti e suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre que eu estou pregando nos Evangelhos, eu gosto de lembrar, eu acredito que é necessário lembrar pelo menos duas coisas. A primeira delas é que tudo o que está registrado aqui nesses evangelhos é história. E eu estou falando que a história é exatamente como coisas que aconteceram e que realmente são realidade. Não foram histórias que o Senhor Jesus contou, tirando as parábolas e realmente as histórias que Ele contou. Tudo o que está registrado nestes evangelhos, de fato, aconteceu. Então, não estamos lidando com um livro como se fosse historinha para crianças, e que apenas para as crianças entenderem alguma mensagem. Nós estamos lidando com história que aconteceu realmente com o seu Senhor Jesus e com os seus discípulos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender com relação aos evangelhos. A segunda coisa diz respeito a como Deus inspirou esses homens para escrever os evangelhos. Eles registraram, como eu falei no início, realmente história. História como um fato, como realidade, não como coisas inventadas. Mas eles registraram inspirados por Deus. E de tal forma que cada palavra que está aqui, cada palavra que nós lemos, cada palavra que foi escrita por esses homens, elas foram sopradas por Deus.
e de tal maneira que eles não tiveram uma forma particular de escrever, no sentido de que não foi da vontade própria dele que essas coisas foram escritas. Deus, ele fez com que esses homens escrevessem cada coisa que está escrita e registrada aqui. É isso que Pedro nos fala com relação às profecias. Pedro diz que não foi de particular elucidação, não foi da vontade particular desses escritores, mas foi pelo Espírito de Deus que eles escreveram. Então nós cremos que assim foi inspirado tudo isso que foi escrito, todo esse texto que eu acabei de ler, tanto em Reis, no livro de Reis, quanto agora no Evangelho de João, foi assim inspirado por Deus. Homens escreveram inspirados por Deus. Mas eu quero falar um pouco sobre o que eu disse com respeito a particular. Eu acabei de dizer que estes homens, eles não escreveram de modo particular. Mas em que sentido é isso? É que não foi uma decisão que começou com eles mesmos de escrever esses evangelhos. Não é particular no sentido de que não é que João, de repente, ele entendeu que seria melhor para a humanidade e para os cristãos escrever este registro histórico. Não foi assim. O particular, que não foi particular, é que Deus, ele colocou no coração de João que ele deveria registrar essa história, e Deus assim fez com que João registrasse tudo aquilo que aconteceu. Então é nesse sentido que eu digo que não foi de vontade particular do apóstolo João, nem de Mateus, nem de Marcos e nem de Lucas. Por outro lado, e agora eu quero chamar a atenção em relação a uma coisa diferente, é que quando eles registraram a história que aconteceu, por exemplo, essa mesma história que nós lemos em João capítulo 6, você vai encontrar em Mateus e você vai encontrar em Marcos. Você pode observar que essa história em Mateus, em Marcos capítulo 6, ele vai registrar essa história. E Mateus, se eu não me engano agora, capítulo 14, ele vai registrar a mesma história. Porém, você vai perceber que eles registram com palavras diferentes. Eles destacam coisas diferentes. Em um momento, Marcos, ele vai registrar que os discípulos, já no final da história, verso 52 do capítulo 6, ele vai registrar que os discípulos, eles estavam com o coração endurecido, eles não tinham entendido ainda com respeito ao milagre que o Senhor Jesus havia feito. E João não registra isso. O que é que então que há de particular aqui, que você vai encontrar em Marcos, mas você não vai encontrar em João? Então, eu não entendi agora o que o Senhor falou. Você disse que eles não escreveram de maneira particular, que foi da vontade de Deus. E agora está dizendo que Marcos, ele registrou de uma forma e que João registrou de uma outra forma. É que Deus, ele inspirou Marcos, como eu disse, não foi da vontade própria de Marcos, mas Deus colocou no seu coração. Deus inspirou Marcos que ele registrasse aquela história com aquelas palavras, e Deus usou o conhecimento de Marcos, o seu contexto, o seu propósito. Deus usou tudo aquilo que a pessoa de Marcos como homem tinha. Deus usou e Deus fez com que Marcos escrevesse conforme o uso, o conhecimento, a pessoa, a capacidade de Marcos, fez com que ele registrasse toda essa história daquela forma. Então, não foi da vontade particular de Marcos, mas Deus usou particularmente a capacidade, o conhecimento e a pessoa de Marcos para registrar essa história. No caso de João, não foi da vontade particular de João, mas Deus usou agora outro homem, apóstolo João, para escrever a mesma história. Mas Deus usou a capacidade de João, o conhecimento,
o contexto e o propósito de João com relação a escrever esse livro, Deus usou e fez com que João escrevesse com palavras diferentes, de forma diferente, a mesma história. No final, nós entendemos que Deus usou particularmente cada homem para registrar a mesma história, de tal maneira que mesmo com que Deus tenha usado esses homens para escrever a mesma história de maneiras diferentes, cada palavra que eles usaram, cada coisa que eles disseram e que eles escreveram foi inspirado por Deus plenamente. Não poderia ter sido diferente. Então, nós temos aqui registrado por João essa história, mas nós cremos que é a palavra de Deus, porque João foi inspirado por Deus a colocar cada palavra, cada coisa que está aqui. É assim que nós devemos começar e que nós devemos entender os evangelhos quando nós estamos lendo eles. Mas o que quer dizer esse texto que nós acabamos de ler? Esse texto é uma continuação do milagre da multiplicação dos pães. Se você voltar aos versículos que nós lemos do capítulo 6, você vai ver a partir do verso 4 do capítulo 6 que houve um milagre da multiplicação dos pães. E esse milagre da multiplicação dos pães foi um milagre público. Então, Jesus estava pregando num certo lugar e uma multidão que estava acompanhando o Senhor Jesus naquele momento não tinha o que comer, a hora já estava ficando tarde. Então os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, não tem o que eles comer, o que é que nós vamos fazer? Despede logo essa multidão para que eles vão logo, cheguem em casa e comam. Mas o Senhor Jesus, discípulos, disse não, que deveria dar de comer àquela multidão. E então acontece um milagre que a maioria de nós, as crianças, conhecem, que apenas um punhado de pães, um punhado de peixe, 2 peixes, o Senhor Jesus alimentou toda a multidão. E diz o final, que diz assim: vendo, pois, verso 14, é o final do milagre. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então ficou claro que a multidão, de alguma forma, se verdadeiramente ou não, sinceramente ou não, entendeu que Jesus era diferente de todos os outros profetas, de todos os outros homens que eles haviam encontrado. Então foi um milagre público, em que uma multidão foi alimentada. Mas logo depois se segue, o Senhor Jesus, ele realiza um milagre particular. Porque o texto que nós lemos diz que os discípulos eles vão para o mar. Somente os discípulos, não é uma multidão agora. Somente os discípulos. E esses discípulos vão para o mar e eles têm um encontro especial e milagroso com o Senhor Jesus Cristo no meio do mar. O que nos mostra aqui, o registro que João faz, nos mostra que agora há uma direção de que o primeiro milagre da multiplicação dos pães foi um milagre público para as multidões saberem quem é o Senhor Jesus. Mas agora este milagre que é registrado, ele toma a direção de que é um milagre particular. É Jesus e os discípulos somente, não é uma multidão mais. E agora, o Evangelho de Marcos, ele faz questão, ele registra, dizendo por quê. Ele dá a entender por que Jesus ele sai de um milagre público e ele vai para um milagre particular com seus discípulos. Marcos, como eu disse no verso 52, quando ele registra esse milagre dos discípulos aqui, do mar, ele diz que os discípulos eles não tinham compreendido o milagre que o Senhor Jesus havia feito, o milagre dos pães. Eles não tinham compreendido exatamente o que é que o Senhor Jesus tinha feito ali. E Marcos, ele termina dizendo que no coração dos discípulos ainda estava endurecido. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães ainda direito, o que é que Jesus realmente tinha feito ali, e que eles provavelmente não tinham compreendido o que Jesus estava querendo mostrar com aquilo. Quem era ainda realmente Jesus? E aí acontece esse registro de João, em que ele entra como um milagre que é particular aos seus discípulos,
com o propósito de amadurecer a fé daqueles que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito dessa passagem de que nós lemos desse milagre, em que o Senhor Jesus agora, ele vai alimentar e amadurecer a fé específica dos seus discípulos que o estavam acompanhando. E aí eu quero trazer 4 coisas desse relato aqui, que João nos traz, como esse propósito de amadurecer a fé dos discípulos. 4 coisas. Primeiro deles, eu quero destacar a cena. A cena que está sendo trazida aqui, está sendo registrada, como eu disse, é uma história que aconteceu. Mas essa história, ela está sendo registrada. E registrada, como eu expliquei no início, de uma maneira particular. É João que está registrando, não é Marcos aqui. Não é Mateus que está registrando. Nós estamos lendo a passagem que João registrou. Inspirado por Deus, ele registrou. E a cena com que João ele registra nos chama a atenção. Como eu disse, cada evangelista tem um modo particular de escrever. E a cena, como João nos mostra aqui, ela nos ensina de que há uma certa expectativa que é cada vez mais negativa. Ele faz questão de registrar a cena que vai acontecendo, de um modo que vai gerando uma expectativa sobre o que vai acontecer. E do tipo assim, coisas vão acontecer antes do milagre acontecer, coisas vão acontecendo, mas vai criando uma expectativa negativa. Em que sentido? Se você comparar, você está lendo um livro, ou você está assistindo a um filme, seria aquela situação em que as cenas que vão acontecendo, elas vão preparando você para algo que vai acontecer, mas as expectativas não são boas. Então você vai acompanhando, você vai entrando, é aquela cena em que a pessoa vai entrando em um lugar e ele está prestes a abrir a porta porque ele vai matar alguém depois da porta. Então você fica esperando que algo vai acontecer, mas algo que não é positivo. E João ele registra assim. Primeiro lugar, 7 coisas que eu quero destacar aqui nessa cena que João está registrando. A primeira delas, as primeiras palavras são assim: ao descambar o dia. Tem um propósito em João dizer isso aqui. Ele está dizendo que o dia está anoitecendo, está caindo. A manhã, a claridade, ela está indo embora. E nós devemos nos lembrar aqui que Jesus estava com a multidão, e junto com ele estavam seus discípulos. E o Evangelho de Mateus, por exemplo, em Mateus especialmente, capítulo 14, ele vai dizer que Jesus, ele insiste que os discípulos vão embora, e que ele vai para o monte. Ele sai da presença dos discípulos. Diz aqui que o Senhor Jesus, simplesmente ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Mas João não registra o que Mateus diz, que Jesus foi para o monte e deixou os discípulos sozinhos. Então, quando João aqui diz que estava anoitecendo, é como se houvesse uma pressão sobre os discípulos, para que eles tomassem uma decisão do que eles deveriam fazer. O dia está terminando. E nós estamos falando aqui de um tempo que não é como você sair de casa à noite, que você tem tudo claro, você está numa cidade. Não é isso aqui. Você pode considerar que você está praticamente num deserto e está anoitecendo. O que é que você faz quando você está num deserto e está anoitecendo? O que é que vocês, crianças, iriam fazer? Está anoitecendo, vocês estão num lugar que é praticamente deserto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar um lugar para poder passar a noite. Então João ele começa dizendo isso, que a noite está chegando, o dia está descambando. Não é um cenário positivo, não é uma situação positiva. Eles precisam tomar uma decisão. E aí, a segunda coisa da cena é que João diz que eles decidem ir para o mar. Eles desceram para o mar. E aí, essa é uma outra coisa que nós precisamos entender aqui. Que o mar, ele diferentemente do chão que nós pisamos, o mar é um lugar de incertezas. Quando você vai para o mar, especialmente numa embarcação pequena, que essa era a situação aqui, normalmente,
O mar, ele é um lugar em que você não tem 100% controle daquilo que você está dirigindo. Não é como você dirigir um carro, que você vira o carro para cá, ele vai para cá. Você vira um carro para a direita, ele vai para a direita. Você pisa o carro, o freio, ele vai frear. Mas não é assim no mar. Os discípulos, eles vão em direção ao mar, e o mar, aqui é mar mesmo. Não é uma representação de uma... Não, é o mar mesmo. Porém, devemos entender que eles irem para o mar, numa noite que estava entrando, significa que a cena, ela está ainda criando uma situação de incerteza e instabilidade, com a qual você não tem muito controle. Isso é o mar. Você não domina, você depende de muitas coisas que estão no mar, para as coisas acontecerem como você quer. A terceira coisa da cena é que ele diz o texto que, e tomando um barco, verso 17, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. O que João está dizendo é que eles tem um mar aqui. Então eles estão deste lado do mar, e eles estão indo em direção a uma cidade chamada Cafarnaum, que fica, se você pegar um mapa, você vai ver que os discípulos estavam deste lado, e eles agora tinham que ir para uma cidade que estava no outro lado do mar. Exatamente no outro lado do mar. Veja que em muitas situações nos evangelhos, o Senhor Jesus estava andando pela costa do mar. Ele ia para cidades que estavam na costa do mar. Ele pegava um barco e ia para uma outra cidade na costa. Às vezes ia para outra cidade na costa. Mas João faz questão de dizer que a cidade para a qual os discípulos estavam indo era do outro lado do mar. Então, o que é que está acontecendo? A cena, como eu disse, ela vai se agravando. Está anoitecendo, eles entram no mar, e eles agora têm que ir para uma outra cidade que estava do outro lado do mar. E João acrescenta ainda, já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Quarta coisa, era plenamente escuro agora. Antes o dia estava escurecendo, agora diz que quando eles entraram no mar, o dia já era escuro. E você tem uma situação agora plena de dificuldades. Eles vão para o mar, tomam uma decisão, Jesus não está com eles, eles vão para o mar, eles estão no mar e plenamente escuro. E ainda acrescenta uma quinta coisa, Jesus não estava com eles. Não é à toa que isso está escrito aqui. Eu falei no início. Deus, ele fez com que homens escrevessem isso com um propósito. Sexta coisa. Diz o verso 18, que o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. Era noite, eles estavam no mar, indo para uma cidade que não era na costa, era uma cidade que estava do outro lado do mar, e agora encontram um vento que deixa o mar agitado, com ondas e vagas. Mateus fala isso, que nesse momento em que os ventos estão batendo no barco, o barco está muito agitado, com ondas e vagas. Então eles estão no meio do mar, a noite plena. Eu imaginem vocês no mar, dentro de um barco pequeno, e começam ondas e ventos batendo no mar, noite. Se você já teve a experiência de entrar no mar à noite, de madrugada, você viu que, na verdade, você não viu nada. Você não enxerga um palmo à sua frente. Entre no mar à noite, de madrugada. Você não enxerga um palmo à sua frente. E não tinha aqui faróis. Nessa época não tinha faróis. Eram lamparinas. Então, os discípulos estão no mar, um vento começa a bater. Se você está no mar durante o dia e começa a bater ventos e ondas, você já tem medo. Mas você imagina agora, você está numa situação que é à noite, plena noite. Mas há uma sétima coisa que João registra. Verso 19. Ele diz assim, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Eles navegaram, diz aqui, 25 a 30 estádios. Isso que João nos diz, se nós entendemos hoje em quilômetros,
eles tinham navegado cerca de 6 quilômetros. 6 quilômetros. A distância da costa que eles saíram, da cidade que eles saíram para a cidade de Cafarnaum, essa distância do mar completa que eles deveriam fazer era de 10 quilômetros. E João diz aqui que eles estavam em 6 quilômetros nessa viagem. Onde é que eles estavam? No meio do mar. No meio do mar. E estar no meio do mar tem uma coisa que assombra. É que quando você está no início da viagem, você está próximo de um lugar onde você pode voltar. Se você está bem depois da viagem, você também está próximo de chegar. Mas quando você está no meio do mar, você não tem opção. Você simplesmente precisa enfrentar a tempestade. E, mais uma vez, nós não lemos isso simplesmente como um detalhe que João está dizendo interessante. Mas é que o que está sendo acrescentado aqui é que eles não tinham outra opção a não ser enfrentar a situação e eles estavam numa tempestade. Isso é a cena que João descreve. Mas há uma outra coisa que devemos considerar. Eu falei 4 coisas. A segunda é a pessoa dos discípulos. Eu falei para vocês que os evangelhos eles registram de maneira diferente. Mateus registra diferente de Marcos, que registra diferente de João. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, essa história, você vai perceber que tanto Mateus quanto Marcos, eles estão sempre olhando para o que Jesus vai fazer. É Jesus quem despede os discípulos, isso é Mateus e Marcos. Ele despede os discípulos, ele incentiva os discípulos a irem embora. É Jesus que vai ao encontro dos discípulos, Jesus que vai ao monte, ele vai ficar sozinho no monte. É Jesus que vai ao encontro dos discípulos, é assim como Mateus registra. Quando eles estão nessa tempestade, Jesus vai ao encontro deles. Então, os outros evangelistas, eles estão focando em tudo aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Mas João faz diferente. João, ele em vez de ter a sua câmera focada no Senhor Jesus para registrar o que ele estava fazendo, ele está focando nos discípulos. Quando lê o relato, não tem falando sobre o que Jesus fez. Até quando Jesus ele vai ao encontro dos discípulos, João relata que eles viram Jesus. Não é Jesus indo ao encontro. João fala que eles viram. Então parece que João, quando está registrando, ele está com uma câmera olhando e focando na pessoa dos discípulos. O que é que eles vão fazer? Como é que eles vão se comportar? Qual é a atitude deles e os sentimentos que eles têm? Lembra que eu disse que o propósito do registro dessa passagem é de amadurecer a fé dos discípulos. De que o milagre que Jesus fez foi para a multidão e agora Jesus ele tem um encontro particular com os discípulos. E João ele está mostrando, focando e filmando o que é que os discípulos estão fazendo e reagindo em toda essa situação. Eles desceram para o mar, eles tomaram a decisão de descer para o mar, naquele momento que estava o dia acabando. Eles passaram para o outro lado, que era a cidade de Cafarnaum. Eles viram Jesus andando e eles ficaram possuídos de temor. Ou seja, tudo aquilo que é registrado tem o foco na pessoa dos discípulos. É como se aqui todos nós estivéssemos num barco agitado, nas ondas, no mar, e aí cada um está olhando para o outro. Como é que fulano está reagindo a isso? Você olha para a pessoa, como é que ele está? Qual é a face dele? Qual é a expressão do rosto dele? Qual é a atitude que ele tomou? E aí João ele está registrando isso, olhando para os discípulos e vendo cada um deles. E aí dizendo, eles fizeram isso, fizeram aquilo outro, porque a ideia de focar na reação dos discípulos. Terceira coisa que o registro de João mostra é a ação. Eu falei que cada vez mais as dificuldades vão aparecendo. Ele vai mostrando que há uma ação uma ação após a outra vai tomando dificuldade. E até mesmo quando ele diz que eles navegavam, verso 19 que diz assim, tendo navegado uns 25 a 30 estádios.
Para nós que estamos lendo assim, parece que eles estavam simplesmente remando, né? Navegando. Mas quando João ele fala isso, ele usa uma palavra que diz que eles navegavam com força. Não era uma navegação qualquer. Eles estavam realmente empregando com força. Eles estavam enfrentando dificuldades nesse momento. Porque havia uma forte tempestade com ventos. Terceiro e último lugar, nós vimos como os discípulos reagiram. Vimos a cena que João descreve, vimos agora a ação que é trazida de cada coisa que acontece no registro da cena. E em quarto lugar, é o ponto final da história. A quarta coisa que João demonstra aqui, que ele registra, é que Jesus aparece. Jesus aparece. Embora ele não esteja registrando a história com as câmeras voltadas para o Senhor Jesus, mas para os discípulos, como eles iriam reagir, ele registra. Em toda essa história, em que é uma cena completa, né, de difícil, de dificuldades, os discípulos sempre tomados de toda aquela situação, tendo que reagir. Na verdade, eles não estavam com medo do mar, não fala isso. Mas eles estavam reagindo com força àquela tempestade, tomando com dificuldades. Vemos que a ação que é descrita, cada ação vai levando, intensificando essas dificuldades. Então João termina dizendo, tendo navegado 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. E Jesus falou, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. João registra a chegada do Senhor Jesus, mas tem uma questão aqui. Como é que Jesus chega? João diz, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Quando nós ouvimos isso, parece assim, tá bom, Jesus está andando por sobre o mar. Mas não é isso que o texto está simplesmente querendo dizer. Depois de toda aquela cena, de todas aquelas, de João intensificar as dificuldades que estavam acontecendo no mar, e que os discípulos estavam enfrentando realmente dificuldades, Jesus aparece andando por sobre o mar. Não se anda sobre o mar. Você já andou sobre o mar? Você já tentou andar sobre o mar? Você consegue andar sobre o mar? Tem alguém aqui que consegue andar sobre o mar? As crianças já tentaram? Não vão conseguir. Quando o Evangelho traz a pessoa de Jesus, e vamos ter em mente aqui, qual é o propósito dessa passagem? É ensinar os discípulos e amadurecer a sua fé, porque eles não haviam compreendido ainda o que Jesus tinha feito. E quando Jesus vem andando por sobre o mar, o que ele está dizendo é que naquele momento ele tem o poder de contrariar todas as leis e todas as coisas que acontecem nesse mundo, que para nós são coisas que devem acontecer. Como assim? Quando você entra no mar, você não anda sobre o mar. É assim que acontece com todo mundo. E não tem como a gente entender diferente. Não existe uma situação de uma pessoa andar no mar. Não é um espírito que está andando. Os evangelhos dizem que eles tiveram medo porque um fantasma. Mas não, era Jesus, carne e osso, como você é. E quando o evangelho registra que Jesus estava andando por sobre o mar, é para dizer aos discípulos que ele tinha poder sobre tudo aquilo que existe nesse mundo, sobre todas as coisas que existem nesse mundo. Ele não é só capaz de multiplicar pães e peixe e alimentar uma multidão. Ele contraria todo e qualquer pensamento que a gente acha que é normal, que você é limitado nessa vida a todas essas coisas. Você cairia no mar, ele não caiu. Mas há uma segunda coisa aqui, é que quando diz, verso 19, que ele aproximando-se do barco, ou seja,
ele não só estava andando sobre o mar, mas ele está se aproximando do barco. Mas espera aí, se aproximar de um barco que está sendo varrido por ondas e ventos? Quem é que se aproxima? Como você consegue se aproximar de um barco assim? O barco está sendo varrido, são ventos fortes. Ele vai para um lado, para o outro, entra água, sai água. Como é que você se aproxima? Você não vai fazer esse teste, porque isso só acontece, isso a gente não planeja. Mas você imaginar que alguém está numa forte tempestade, nadando no mar, e que ele está querendo se aproximar do barco, o que vai acontecer de fato é um acidente. Essa pessoa não vai conseguir. Mas faz questão de dizer que Jesus ele ia andando sobre o mar, o que ninguém faria, porque todos iriam afundar, e fala que Pedro afundou. A história continua em Mateus, que diz que Pedro afundou, exatamente para mostrar que aquilo que Jesus fez, nenhum outro poderia fazer. Então, todos nós iríamos afundar, mas agora, mesmo que nós andássemos sobre o mar, ou que tivéssemos a capacidade de estar no mar, não iríamos nos aproximar de uma forte tempestade com ventos varrendo de um lado para o outro. Isso não iria acontecer. Você não iria entrar num barco assim, você não iria conseguir. Mas Jesus fez. E por que eu li 2 Reis? Por que eu li 2 Reis e fala sobre a história de Elias, que fez um machado flutuar? Ali diz que era um homem de Deus. Quando a história de Reis, que os discípulos do profeta Elias foram para um lugar, construir um lugar para eles ficarem, estava apertado, de Eliseu, desculpa. Estavam no lugar apertado, acho que como aqui, não dava todo mundo, né? Então vamos para outro lugar, um lugar maior. Então eles começaram a construir. E de repente o machado cai. O que é que um machado faz? O ferro, quando ele cai na água, qual é o normal? Ele vai afundar. E foi exatamente o que aconteceu. Mas quando o discípulo de Eliseu gritou, dizendo assim: meu senhor, era emprestado. Esse machado não era meu, era emprestado. O que é que eu vou fazer? Ele agora está em apuros. E aí, Eliseu, ele pega um pedaço de pau e ele diz: onde foi? Foi ali. Ele joga o pedaço de pau. Como o cabo, né? O cabo do machado. Ele joga e, milagrosamente, o ferro do machado, ele flutua, que não iria acontecer. Ele flutua e, de alguma forma, ele entra no cabo. Milagrosamente. E então ele pega o machado pelo cabo e agora eu tenho o meu machado de volta. O que Eliseu fez foi mostrar que ele tinha a palavra de Deus, era um profeta, era um homem de Deus. E o milagre ali que aconteceu, porque o ferro deveria estar no fundo do mar, não era flutuando. Então foi um milagre. É para mostrar, Eliseu mostrou que Deus, como aquele que havia enviado a ele tinha poder para fazer coisas que nós não fazemos. De que o machado deve estar no fundo, mas ele fez flutuar. E, de certa forma, foi exatamente o que Jesus fez com os discípulos quando ele chegou se aproximando do barco, andando sobre o mar. Ninguém faz isso, é um milagre. Mas tem um porém. Tem uma diferença grande entre o que Jesus fez e o que Eliseu fez. Eliseu fez isso para mostrar que Deus ele tinha poder para controlar tudo que era na criação. Ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Deus. Jesus fez isso para mostrar aos discípulos que ele tinha poder para fazer isso. Não é que Deus tinha poder para fazer isso. É que Ele é o próprio Deus. Ele tinha poder sobre o mar, sobre os ventos, sobre qualquer coisa. Quando ele fez o milagre dos pães, que os discípulos não entenderam, agora Jesus está dizendo aos discípulos: você entende agora quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou o próprio Deus. Eu sou o Senhor de toda a criação. Eu tenho o poder
e domínio sobre todas as coisas. Mas por que Jesus ele mostrou isso aos discípulos? Eu quero terminar destacando duas coisas. Primeiro é que esse acontecimento, ele não foi por acaso. Essa ida dos discípulos ao mar, a outra cidade, não foi por acaso. Não foi uma coisa que aconteceu de repente. E nós não podemos acreditar que foi assim, porque a história foi que Jesus, ele se separa dos discípulos, ele vai para o monte sozinho, e os discípulos vão para o mar. E em um determinado momento, que não foi que Jesus olhou para o relógio e disse assim: eita, eu me atrasei, eu tenho que me encontrar com os meus discípulos. Não foi assim. Exatamente quando tudo estava armado. Quando eles estavam à noite, dentro do mar, não podiam ver nada, estava tudo escuro. Eles estavam no meio do caminho, enfrentando uma forte tempestade, lutando com uma forte tempestade. Jesus aparece. Ele aparece aos discípulos. O que nós entendemos é que toda essa circunstância em que os discípulos estavam não foi por acaso. Não foi por acaso. Jesus, ele soberanamente colocou os discípulos numa circunstância para ele revelar o poder dele. E é exatamente assim que acontece na nossa vida. Em toda e qualquer circunstância na nossa vida, e que nós enfrentamos, lutamos, levantamos para trabalhar, lutamos para educar os nossos filhos, lutamos contra a nossa própria natureza pecaminosa, lutamos contra o mundo que quer nos devorar, lutamos contra o diabo que tem armadilhas ciladas contra nós. Temos fraquezas contra as quais nós lutamos, enfrentamos e estamos continuamente em lutas e batalhas. Nós não podemos entender que essas situações são por acaso. Jesus, ele está no controle de todas elas, nos fazendo passar por todas elas. Não é uma situação que as situações difíceis que enfrentamos na vida não são situações que vêm por acaso nas mãos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são por acaso. Para nós parecem-se sim. São situações difíceis que enfrentamos, lutas que parecem que não têm fim. Mas precisamos entender uma coisa: é que todas essas situações que nós enfrentamos na vida, tudo vem das mãos do Cristo, das mãos de Deus. Nenhuma é por acaso. Cristo está trazendo todas as circunstâncias à nossa vida. Ele soberanamente, Ele está trazendo tudo isso para amadurecer a nossa fé. Para amadurecer a nossa fé. É isso que nós enfrentamos. Estamos nesse mundo varridos de um lado para o outro, enfrentando todo tipo de problema e dificuldade, todo tipo de luta. Mas tenha certeza de uma coisa: isso é para amadurecer a sua fé. É para amadurecer a sua fé. A segunda coisa é que é para amadurecer a sua fé, mas não é de uma maneira que você vai amadurecer com a experiência da vida. Como eu sou experiente, eu enfrentei muita dificuldade na vida, então eu posso lidar com essas situações porque eu tenho experiência. Não é assim que Deus amadurece a nossa fé. Não é assim que Cristo nos leva a sermos maduros na fé. A segunda coisa é que o Senhor Jesus deixou bem claro para os discípulos aqui, quando Ele aparece para os discípulos, e que os discípulos ficam com medo, dizendo: um fantasma. Naquele momento eles tiveram medo. Não diz que eles tiveram medo da tempestade, não diz, mas diz que eles tiveram medo quando Jesus apareceu. De fato, eles foram tomados agora de terror. O que é que Jesus diz? Sou eu. Não é um fantasma que está andando sobre o mar.
não é um fantasma que está andando, se aproximando do barco varrido pelo vento. Sou eu. Sou eu. Então Jesus faz os discípulos olharem para Ele e crer que Ele é o Senhor da vida deles. Nós não amadurecemos na vida pelas experiências simplesmente que nós enfrentamos. Há muitas pessoas orgulhosas que acham que conseguem enfrentar a vida porque elas têm uma vida que foi muito difícil, enfrentaram muitos problemas e que conseguiram vencer na vida. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas dizerem isso? Eu venci na vida. Eu enfrentei muitas dificuldades e venci todas elas. Hoje eu tenho muita experiência. Mas o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã é que nós não amadurecemos na vida simplesmente pelas experiências que temos, mas nós amadurecemos porque Cristo traz as situações da nossa vida para que nós olhemos para Ele, para que nós creiamos nele e para que nós encontremos nele somente, em ninguém mais, nem em nós mesmos, tudo o que é necessário para nós vivermos nesse mundo. Cristo é suficiente para nós, somente Ele. Só crer, só confiar, se entregar a Ele de todo o coração, Ele irá fazer com que nós passemos em todas as circunstâncias da vida. Circunstâncias que Ele traz para amadurecer a nossa fé e para que nós olhemos para Ele confiantemente. É assim como nós terminamos essa mensagem. E que nós cremos e confiamos no Senhor Jesus Cristo. Amém.